Imagina viver num mundo em que escrever é tão difícil que parece bruxaria. Um mundo em que, para registrar uma dívida de trigo, você precisa decorar dezenas, às vezes centenas, de sinais. E aí, do nada, aparece uma ideia perigosa, e se a gente escrevesse a fala usando poucos símbolos? Hoje a gente chama isso de alfabeto e parece simples demais para ser revolucionário. Só que foi justamente essa simplicidade que detonou uma transformação. O conhecimento saiu do templo e do palácio e começou a andar por aí. Não foi um passe de mágica, foi uma sequência de apostas, roubos culturais e adaptações geniais. Antes do alfabeto, a escrita era quase um clube fechado. Em muitos lugares, só escribas treinados por anos conseguiam lidar com a papelada do poder, impostos, contratos, decretos, listas e mais listas. Se você não pertencia a essa elite, sua voz morria no ar. Na Mesopotâmia, por volta de 3200 a.C., o pessoal sumério inventou a escrita cuneiforme, apertando marcas em tabuletas de argila. Começou com desenhos, mas virou um sistema complexo, com sinais que podiam representar ideias, sílabas, sons, uma bagunça eficiente. Funcionava, mas exigia uma memória absurda. No Egito, por volta de 3200 também, surgem os hieróglifos, que parecem arte de parede, mas eram um sistema sofisticado. Tinha sinais para palavras inteiras e sinais para sons, tudo junto, com regras próprias. E sim, era lindo e também era um pesadelo para aprender. Agora vem o detalhe curioso: os egípcios já usavam sinais com valor sonoro, inclusive consoantes isoladas. Só que o sistema não virou um alfabeto completo, porque ele continuava preso numa mistura de desenho, ideograma e som. A chave não era só ter sinais sonoros, era ter a coragem de simplificar tudo. E aí entra uma pergunta que dá treta. Quem inventou o alfabeto? Spoiler honesto, não existe um único pai do alfabeto com data e assinatura. O que existe é uma trilha de pistas, com gente comum, trabalhadores e comerciantes, criando atalhos para escrever sem precisar virar sacerdote. Uma das pistas mais famosas aparece no Sinai, em inscrições conhecidas como proto-sinaíticas, datadas mais ou menos entre 1900 e 1500, elas foram encontradas em lugares ligados à mineração, onde grupos semitas trabalhavam sob influência egípcia. É como se alguém olhasse os hieróglifos e dissesse: vou usar isso do meu jeito. O truque genial ali é o tal do princípio acrofônico. Você pega um símbolo, mas usa ele pelo som inicial da palavra na sua língua. Tipo, se eu desenho uma casa e minha palavra começa com som de B, eu uso o desenho para representar B, não a casa. Isso é uma guinada mental enorme. Essa virada cria uma escrita baseada principalmente em consoantes, o que a gente chama de abjad. Em línguas semíticas, isso funciona muito bem porque as raízes das palavras costumam estar nas consoantes. Você lê e completa as vogais pelo contexto, como se o cérebro fizesse a parte que falta. Com o tempo, esses sinais vão se consolidando em Canaã e na região do Levante, dando origem ao que a gente chama de proto-cananeu. Não era um sistema de escola, era ferramenta prática. Marcar propriedade, registrar troca, deixar recado. A escrita começa a descer do pedestal. A grande estrela dessa história, pelo menos como vetor de espalhamento, é o alfabeto fenício. Por volta de 1050 a.C., ele já aparece bem consolidado, com algo em torno de 22 sinais consonantais. E aqui entra o segredo: os fenícios não conquistaram com espada, conquistaram com navio e contrato. O Mediterrâneo vira uma rede comercial e, junto com púrpura, vidro e madeira, viaja um sistema de escrita enxuto. Para um comerciante, isso é ouro. Dá para anotar carga, dívida, rota, acordo, sem precisar de uma casta de especialistas. A escrita começa a acompanhar o bolso de quem trabalha. Só que tem um porém: sem vogais explícitas, algumas línguas sofrem mais para ler. O fenício era ótimo para o fenício, mas quando a ideia chegou nos gregos, ela bateu numa parede. E foi nessa parede que nasceu uma das mudanças mais importantes da história intelectual. Por volta do século IX ou VIII a.C., os gregos adotam e adaptam o alfabeto fenício. E a adaptação decisiva foi usar algumas letras fenícias, que representavam sons inexistentes em grego, para marcar vogais. Parece detalhe técnico, mas é o momento em que a fala vira escrita de um jeito mais completo. Essa inovação muda o jogo porque reduz a ambiguidade e torna a leitura mais portátil. Você não precisa ser nativo perfeito ou estar 100% no contexto para entender. É como se o texto ficasse menos dependente do ouvido e mais dependente do olho. E aqui entra uma polêmica clássica, mas dá para tratar com calma. O alfabeto criou o pensamento ocidental. Tem autores que exageram como se antes ninguém pensasse direito. O ponto mais sólido é outro: uma escrita mais transparente facilita certas práticas. Debate, leis públicas, filosofia escrita, ensino mais amplo. Quando você consegue registrar fala com precisão, você cria um objeto que pode ser revisado, criticado e melhorado. O argumento fica parado ali, esperando o próximo leitor bater nele com um martelo.
Isso não inventa a inteligência, mas muda a velocidade da circulação de ideias. E não era um alfabeto grego só, existiam variantes regionais, estilos diferentes, letras que iam e voltavam. Aos poucos, o modelo vai se consolidando e séculos depois ele vira a base do que os romanos vão usar. A história do alfabeto é meio Frankenstein, costura por cima de costura. Os etruscos, na Itália, entram como intermediários importantes, adaptando formas gregas para sua língua. Depois, os romanos fazem o que romanos faziam bem, pegam, ajustam e padronizam para o império funcionar. O alfabeto latino começa a ganhar cara por volta do século VII a.C. e vai evoluindo. As letras que você usa hoje não eram idênticas às romanas clássicas. O G, por exemplo, aparece como uma modificação do C porque alguém precisou separar sons que estavam embolados. E com o tempo, entre escrita em pedra, tinta e pena, as letras vão mudando de roupa. Mas vamos voltar para o coração do episódio, porque isso é uma democratização, porque um sistema com poucas dezenas de sinais é simplesmente mais fácil de ensinar e aprender do que centenas. Ainda era difícil, ainda tinha barreiras sociais, mas a porta ficou menos blindada. Pensa no custo de treinamento, um escriba cuneiforme podia estudar anos, às vezes uma década, para dominar repertórios e convenções. Com o alfabeto, o aprendizado fica mais rápido e mais útil no cotidiano. O resultado é que mais gente consegue escrever o suficiente para viver melhor. Isso não significa que todo mundo virou alfabetizado na antiguidade, longe disso. Só que a escrita passa a escapar de um monopólio e a gente começa a ver inscrições mais variadas, nomes, grafites, avisos, dedicatórias. Quando a escrita vira ferramenta, ela ganha rua. E tem um detalhe que quase ninguém pensa. O alfabeto não simplifica só o aprendizado, ele simplifica a cópia. Copiar um texto com sinais complexos é uma arte. Copiar um texto alfabético é mais mecânico. Isso afeta diretamente a reprodução de ideias ao longo do tempo. Outra consequência é o nascimento de padrões de escrita que viajam com mais facilidade. Um comerciante numa cidade portuária e outro a centenas de quilômetros podem reconhecer sinais parecidos. É uma espécie de compatibilidade cultural antes mesmo de existir a palavra padrão. Agora, segura essa curiosidade, a ordem das letras também carrega fósseis históricos. O nosso ABC vem, com alterações, de uma sequência muito antiga que já aparece no mundo semítico. Até quando você canta o alfabeto, você está repetindo um eco de milênios. E os nomes antigos das letras eram literalmente palavras. Aleph era boi, Bet era casa, Gimel pode estar ligado a camelo. Com o tempo, os desenhos viram traços abstratos e a gente perde a imagem original. É como se a letra tivesse uma infância desenhada e uma vida adulta geométrica. O alfabeto também muda a relação entre som e símbolo de um jeito que mexe com a cabeça. Ele te obriga a perceber a fala como uma sequência de unidades menores, os fonemas. Pode parecer natural, mas muita gente nunca para ouvir a fala desse jeito até aprender a ler. E aí a gente entende porque essa invenção é tão poderosa. Ela não é só tecnologia de comunicação, é tecnologia de análise. Você começa a brincar com sons, rimas, trocadilhos, siglas, abreviações e a escrita vira laboratório. O alfabeto cria ferramentas para mexer na própria linguagem. Agora vamos deixar claro, alfabeto não é melhor em tudo e isso é importante para não cair em arrogância histórica. Sistemas logográficos como o chinês têm vantagens próprias e histórias incríveis de continuidade. O que o alfabeto oferece é um caminho específico, alta flexibilidade com baixo número de sinais. E mesmo dentro do mundo alfabético existem soluções diferentes. O hebraico e o árabe continuam como abjads, com tradições riquíssimas e recursos para indicar vogais quando necessário. O alfabeto grego e depois o latino seguem com vogais fixas, mas também mudam com o tempo. Uma coisa que pouca gente repara, quando um sistema fica simples, ele aceita mais improviso. Surge escrita cursiva, abreviação, garrancho, bilhete rápido, registro de parede. E é nessa zona menos nobre que a gente encontra gente de verdade, tentando sobreviver, vender, amar e reclamar. Na Grécia e depois em Roma, inscrições públicas viram vitrine de poder e também de participação. Leis expostas, homenagens em praça, dedicatórias em objetos. A escrita, que antes morava escondida, começa a disputar espaço com a voz na vida social. E pensa no efeito colateral. Quando você registra coisa demais, você cria burocracia demais. O alfabeto facilita contrato, imposto, contabilidade, e isso pode ser libertador ou sufocante, dependendo de quem segura a caneta. Escrita não é neutra, é ferramenta e ferramenta também bate. Outra polêmica saudável, dá para dizer que o alfabeto democratiza se ainda existia escravidão e desigualdade. Dá se a gente entende democratização como abertura relativa de acesso, não como paraíso. Ele amplia possibilidades, mas não resolve injustiça sozinho.
Com o Império Romano, o alfabeto latino viaja pesado, Europa, norte da África, partes do Oriente. Depois, na Idade Média, ele se transforma em letras minúsculas, estilos regionais e manuscritos monásticos. Cada época vai deixando sua caligrafia como impressão digital. E quando a imprensa de tipos móveis explode na Europa no século XV, com Gutenberg por volta de 1450, o alfabeto encontra uma máquina perfeita para multiplicar texto. Não foi o alfabeto que criou a imprensa, mas ele se encaixou nela como engrenagem feita sob medida. A combinação acelera tudo: religião, ciência, política, propaganda. Agora volta para o começo, para a pergunta que não quer calar, porque isso mudou a forma como pensamos e nos expressamos, porque o alfabeto dá uma sensação de controle sobre a fala, como se você pudesse congelar a voz e olhar por todos os ângulos. E isso muda a memória, muda ensino, muda a disputa de narrativa. Quando tudo pode ser escrito de modo relativamente simples, também pode ser contestado de modo relativamente simples. O boato vira panfleto, a ideia vira manifesto, a piada vira sátira, a oração vira doutrina, a escrita alfabética vira arena. E tem um lado bem humano nisso. Escrever permite conversar com alguém que não está presente, ou que nem nasceu ainda. Uma pessoa no século VIII, rabiscando letras em cerâmica, não imaginava que esse gesto viraria uma ponte até você. O alfabeto é uma máquina de atravessar tempo. Só que essa máquina nasceu de necessidade e improviso, não de um grande plano. Mineiros, mercadores, marinheiros, burocratas, professores, cada um empurrou a escrita numa direção mais rápida e mais útil. O alfabeto não cai do céu, ele sobe do chão. Se você olhar com cuidado, dá até para ver a filosofia por trás, reduzir o mundo a unidades mínimas combináveis. Letras viram palavras, palavras viram leis, poemas, mapas, contas, histórias. Um kit simples que monta infinitas coisas, tipo blocos de construção da mente. E é aqui que mora a revolução. Não é só escrever mais, é pensar com mais ferramentas. É poder revisar, apagar, reescrever, comparar versões, guardar cópias. É transformar a fala, que desaparece, em algo que permanece e pode ser trabalhado. No fim das contas, o alfabeto é um pacto coletivo, concordar que alguns sinais simples vão representar sons e que esses sons vão carregar nossas ideias. Parece pequeno, mas foi uma das maiores simplificações da história humana. E quando a humanidade simplifica uma ferramenta, ela costuma mudar de marcha. No próximo episódio da série, a gente continua seguindo essa trilha, como materiais, suportes e tecnologias. Papiro, pergaminho, códice moldaram o jeito de escrever e ler, porque letra nenhuma vive no vácuo, ela precisa de um corpo, e o corpo da escrita muda tudo. Se você quer ver a história acontecendo em câmera lenta, essa série é para você.